todos e sejam bem-vindos ao podcast Tio. Eu sou Pedro Couto. Eu sou André Carvalho. E eu sou o Rafael Gomes. E somos todos estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, do curso de Engenharia de Software. Esse podcast faz parte do projeto extensionista para debater a nível científico temas acerca da disciplina de interação humano-computador. E o tema desse episódio é Cores, Fontes, Formas e a Percepção Humana do Design de Website. Lembrando que esse podcast não gira em torno das opiniões pessoais dos participantes a respeito do assunto. Então, visamos utilizar uma seleção de artigos escolhidos especialmente para o tema e episódio pelos alunos e também pelo professor. Dito isso, podemos começar com a primeira pergunta sobre o tema. Há 440 milhões de anos, os ascendentes seres humanos vivendo na savana não tinham linguagem e cultura minimamente desenvolvidos, mas iniciavam a percepção de cores como forma de sobrevivência. De que forma, milhões de anos depois, seus descendentes, ao usar sites web, ainda podem estar se baseando na percepção de cores desenvolvidas naquela época? Boa pergunta. Olha, sobre a perspectiva de Nissen, publicado em Computers and Human Behavior de 2024, em seu artigo dá para ver sim como existe uma correlação entre as reações neurais das pessoas dentro do estudo com certas formas e cores específicas. Sim. Neste estudo, os pesquisadores submeteram um grupo de pessoas a vários websites com designs web diferentes e os resultados foram muito interessantes. Ficou claro que, entre sites mais coloridos e menos coloridos, os com mais cores geraram respostas mais positivas e maior confiabilidade. Não só isso, mas o estudo também foi capaz de perceber como a cor azul teve um nível de preferência bem destacado no geral, sugerindo que a cor promove um certo alívio mental. Pois é, sem contar que também foram obtidos resultados sobre forma. Durante o estudo, foi percebido que ícones, botões mais arredondados ativam regiões cerebrais relacionadas à motivação e interação social, praticamente uma preferência natural. Então, por mais que existam diferenças culturais no geral, é bem possível, pela reação neural observada no estudo, que esse talvez seja um padrão herdado pelos nossos antepassados. E fica bem claro como esse artigo reforça isso. Beleza, vamos fechar essa pergunta por aqui então. Próxima pergunta. Beleza. Há diferenças em designers e usuários em diferentes países. Se pessoas em países diferentes também têm preferências diferentes em termos dos elementos de design de um site, a que se devem essas diferenças? Os elementos que afetam a percepção e preferência dos usuários são os mesmos que afetam as decisões dos designers, dado que ambos são seres humanos? Legal essa, Pedro. Usando o estudo de Nordhoff, publicado na Association for Computing Machinery em 2018, que pesquisou e analisou as diferenças em mais de 8 mil websites de 44 países diferentes, deu para observar claramente que, mesmo que houvessem diferenças claras entre os países, internamente haviam bastantes semelhanças. Dentro dos sites desenvolvidos no mesmo país, existe um certo padrão de cores, formas e imagens, né? Então é bem evidente como fatores culturais podem ter impacto em escolhas de design. E dá para imaginar, né, André? Como especialmente a escolha de cores e imagens podem ser impactadas pela cultura de um país, desde a bandeira até a história, e como elementos visuais marcantes podem afetar as decisões dos designers. Fica claro no estudo que não são só fatores humanos. Por mais que tenham sim semelhanças e que quanto mais alcance global os sites tenham, mais precisos eles sejam, cultura local do designer e do usuário para quem aquele site foi projetado afetam bastante o resultado final. Pois é, afinal, além do conhecimento técnico do designer, o arcabouço cultural dele também vai impactar nas decisões visuais que ele vai tomar na hora de projetar um site. Especialmente se ele estiver projetando, tendo em vista alguém que compartilha a mesma herança cultural que ele. Boa. Próxima pergunta, então. Pode-se analisar o que o ser humano reporta, no sentido de falar, sobre cores e formas, e pode-se investigar cognitivamente como o ser humano reage a esses elementos em um website. Há correspondência entre o que se reporta e o que se observa cognitivamente? Por que e quais as implicações para o design e a avaliação dos sistemas interativos? Bem, nisso a gente acaba voltando para o trabalho de Nissen em Computers and Human Behavior de 2024. Naquele estudo são feitas muitas análises das respostas cerebrais dos usuários e dá para perceber como tem bastante coisa inconsciente. Sim, a gente acaba voltando até para aquele ponto de isso ser uma resposta natural do ser humano a essas formas e cores específicas. Porque se, a reação dele vem de uma herança dos nossos antepassados, fica difícil expressar em palavras e descrever como certos elementos de uma tela afetam a gente. Pois é. Daí, por mais que o usuário possa dizer algo, a ação dele pode até contradizer, porque o reflexo dele de achar alguma parte do site aprazível é quase que irracional.
Quer dizer, no geral, naquele mesmo estudo, os usuários não necessariamente verbalizaram respostas incompatíveis comparadas pela análise neural, mas isso poderia facilmente acontecer. E isso, de certa forma, mostra como, para a avaliação de sistemas interativos, como diz a pergunta, né, a resposta que o usuário mostra não é necessariamente a mais correta. Mas esse já é um problema, de certa forma, mapeado pela área de interação humano-computador, né? Na modelagem de usuários, a gente tem os mapas de empatia, que já prevêem abordar tanto o que o usuário fala, quanto o que ele pensa também. Mas mesmo assim esse não é um problema de solução fácil, tendo em vista que não existe uma forma de mapear perfeitamente o que o usuário sente se ele não comunicar isso. Enfim, voltando à pergunta, acho que a gente pode dizer sim que existe uma diferença entre o que o usuário fala e sente, mas que esse problema já é refletido dentro das metodologias de avaliação de interação humano-computador. Perfeito, pessoal. Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta, então. Deve-se priorizar a homogeneização em detrimento da heterogeneização de designs de sites web, buscando sua inserção em diferentes regiões geográficas? De que forma as características locais influenciam o design e de que forma o design influencia as características locais? Há risco de uma colonização por design, na opinião de vocês? Acho que aqui cabe a gente trazer de volta o artigo de Nordhoff, publicado no Association for Computer Machinery em 2018. Como a gente falou antes, esse foi um trabalho justamente focado em perceber essas diferenças regionais. E igual a gente mencionou nele, foi percebido que quanto maior a exposição global do site, mais eles tendiam a um padrão. Agora, se há possibilidade de colonização por design? Não dá para dizer que não. Acho que nesse ponto, o debate gira mais em torno de quão influentes são os costumes locais do design e o quão impactantes eles são na qualidade para aquele público específico. Exatamente, André. A gente não pode esquecer que um design deve ser feito para o usuário, tendo um usuário específico em mente. É difícil imaginar que outras nações possam só forçar os costumes deles por meio de um design. Mas isso tem outro ponto. Meio que já acontece, né? Bem ou mal, para muitos países, incluindo o Brasil, muitos sites que acessamos não pertencem a gente. E é inegável que esses agentes externos já exercem influência nas nossas escolhas de design. Então, sim, até pelo que é visto no artigo, existe um certo grau de colonização por design. Beleza, vamos para a próxima pergunta então. Sabemos que elementos como cor, brilho e contraste influenciam diretamente a percepção visual do usuário. De que forma a escolha inadequada desses elementos pode comprometer a navegabilidade e eficiência de um site? Essa é uma pergunta muito interessante, porque conforme o artigo do Timchenko, publicado na I3E em 2021, se a hierarquia visual de um site não for bem estruturada, usando mau contraste, brilho ou cor, por exemplo, o usuário pode ter mais dificuldade para encontrar informações, o que gera uma frustração e um aumento no abandono do site. Isso também bate com o estudo de Go-Wing, publicado no I3E em 2021 também, que reforça que cores mal aplicadas podem até impactar a forma como o usuário entende a função de cada elemento. Se o usuário não consegue distinguir rapidamente o que é botão, o que é informação e o que é decoração, a experiência fica confusa. Então a escolha cuidadosa desses elementos é vital para garantir tanto a estética quanto a eficiência do sistema. Vamos para a próxima. Levando em consideração o significado das cores varia de acordo com o contexto cultural, como garantir que um design globalizado ainda respeite os nuances culturais locais? Essa é fundamental. O artigo de Timchenko, publicado no I3E em 2021, já alerta que cores carregam significados emocionais diferentes de acordo com a cultura. Um azul, que em muitos países transmite calma, pode ser visto de outra forma em outros lugares. E a Going, publicada em 3E em 2021, também aborda isso. Ela cita que em aplicativos de compras, por exemplo, a escolha de cores vibrantes ou quentes pode estimular o consumo em uma cultura, mas em outra pode passar uma agressividade. Então a adaptação de paletas visuais ao contexto cultural é essencial para o sucesso global de um aplicativo. Eu acho que no fim dá pra dizer que um design global precisa ser, acima de tudo, sensível a diversidades culturais. Beleza, vamos deixar as perguntas por aqui. Espero que tenham curtido. Esse episódio foi elaborado como parte da atividade de divulgação científica e informática na disciplina de interação humano-computador, lecionado pelo professor Lesandro Ponciano, no Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas.